Boa tarde, gente. Continuando aqui, então, a nossa aula, né, de dosagem de proteínas pelo método Biureto, vocês repararam que o vídeo finalizou com a professora Mônica fazendo uma curva padrão, né? E aqui eu coloquei os valores da curva padrão. Só fazendo um link aqui com aquela nossa primeira aula de espectrofotometria, se vocês se lembram bem, nós conversamos sobre isso, né? Que a curva padrão é importante para que a gente consiga determinar a concentração de determinada amostra, tá? Então, assim, se eu quero saber a concentração de proteína, por exemplo, né, nesse caso, de uma amostra, por exemplo, como eu mostrei para vocês na eletroforese de proteína, de uma fração enriquecida em mitocôndrias, por exemplo. Né? Então, se eu quero determinar qual é a concentração de proteínas ali naquela amostra, o que eu faço com esse método de dosagem por biureto? Eu faço uma curva padrão utilizando uma proteína conhecida, né? Lembrando que o biureto vai interagir com as ligações peptídicas, né? O método do biureto. Então, eu faço uma curva padrão com concentrações conhecidas de alguma proteína. Nesse caso, foi utilizada a caseína, tá? E aí, eu vou medindo a absorbância dessas concentrações diferentes no espectrofotômetro. Então, aqui eu coloquei 0, que é 0 miligramas, se vocês viram bem, né? Ela colocou um tubo que ela não colocou nada de caseína, né? E ela zerou o espectrofotômetro com isso. Então, ela colocou lá para fazer o branco. E com isso, o espectrofotômetro entende que aquilo lá é um background, né? Tudo de absorbância que tinha ali naquela amostra do branco, que não tinha proteína, era para ele desconsiderar, né? E considerar como um background. E aí agora ele vai começar a ler somente a diferença, né? Do quanto de absorbância se tem a mais com relação àquele background. Tá? Então, ela fez também os pontos de 2, 4, 6, 8 e 10 miligramas de caseína, tá? E aí as absorbâncias correspondentes foram essas. Então, como que eu faço agora para calcular, né, a concentração de uma amostra desconhecida, tá? A concentração de proteínas, né, de uma amostra desconhecida. Bom, eu tenho que primeiro fazer, né, minha curva padrão, então eu vou selecionar aqui para a gente fazer um gráfico e ver como que é o perfil desse gráfico. E aqui a gente pode ver que é um perfil bem linear, né, que é o que se espera mesmo da curva padrão. Então, a ideia, né, de uma curva padrão, se tiver tudo certo, é que o aumento da concentração se dê na mesma proporção que o aumento da absorbância, que é o que nós temos aqui. Tá? Então, essa nossa curva padrão está se apresentando numa forma bem linear e bem confiável. Tá? Então, a gente pode passar para a próxima parte, que é o cálculo do coeficiente angular. Né? A gente usa o coeficiente angular, como, não sei se vocês lembram também da aula de espectrofotometria, esse coeficiente angular pode ser chamado de ângulo alfa, né, que é o ângulo aqui entre o eixo X e essa linha imaginária aqui da curva padrão, ou de K. Tá? E aí a gente pode calcular esse coeficiente angular de várias maneiras. De acordo com a equação da reta, de acordo com a lei de Lambert-Beer, que a gente pode colocar, né, esse coeficiente angular aqui na lei de Lambert-Beer, ou a gente pode fazer como a gente vai fazer hoje, que é uma maneira bem fácil de se fazer e que é bem utilizado no laboratório, tá? Que é o cálculo de K pela soma das absorbâncias dividido pela soma das concentrações. Então, aqui eu vou somar as concentrações e vou somar aqui as absorbâncias. Para eu calcular, né, aqui essa unidade de K, desculpa, seria em miligrama, né, a menos 1. Porque a minha concentração aqui da curva padrão está em miligramas. Tá? Então, agora, para calcular o K, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a soma das absorbâncias e dividir pela soma das concentrações. Tá? Então, esse aqui é o nosso valor de K. Agora, vamos supor... Deixa eu só ajeitar isso aqui para ficar
mais fácil de ver, de visualizar. Agora, vamos supor que eu tenho uma amostra X, tá? E essa amostra X, ela tem 0,25 de absorvância. Como que eu faço para calcular essa concentração? Bom, nós podemos utilizar, né, a lei de Lambert-Beer, como vocês viram também na primeira aula, ou a gente pode já usar uma fórmula direta, que é uma adaptação da lei de Lambert-Beer, que é essa fórmula que eu coloquei aqui, que é a concentração desconhecida é igual a absorvância dividido pelo K, que é o coeficiente angular, né? E a gente pode utilizar essa fórmula aqui quando nós fazemos espectrofotometria utilizando cubetas, que foi o caso desse experimento, tá? Quando nós utilizamos placa, ou seja, quando nós utilizamos um espectrofotômetro que lê diversas amostras ao mesmo tempo, fica um pouquinho diferente por causa daquela questão do caminho óptico da parte da lei de Lambert-Beer. Mas quando nós fazemos em cubeta, esse caminho óptico é igual a 1, então a gente pode extrapolar para essa formulazinha aqui, tá? Então, concentração seria igual a absorvância dividido por K. Tá? Então, aqui, concentração, então, seria igual a absorvância dividido pelo K. Ou seja, nessa amostra que eu coloquei, né, como se fosse uma amostra problema, que eu não estava tentando determinar, a gente tinha 7 miligramas de proteína naquele volume inicial que nós colocamos. Tá? Agora, uma coisa importante que a gente sempre tem que levar em consideração, não só na dosagem pelo método do Biureto, mas de qualquer método espectrofotométrico, é que as nossas absorvâncias das nossas soluções problema sempre devem estar entre a absorvância do menor ponto da curva padrão, tá? Depois do zero, no caso, né, que aqui é o 2, e o maior ponto da nossa curva padrão. Ou seja, para que as nossas medidas sejam confiáveis, todas as nossas soluções problemas devem absorver luz entre 0,068 e 1,056, tá? Então, aqui, a gente colocou essa amostra X, tá? Como se fosse uma solução problema. E agora eu quero falar com vocês quando a gente tem, por exemplo, uma amostra Y que é muito concentrada, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma amostra que tem uma alta concentração de proteínas, que pode, por exemplo, ser uma amostra, como eu falei anteriormente na aula de eletroforese, uma amostra de mitocôndrias, né? Uma suspensão de mitocôndrias, porque a gente isola as mitocôndrias, coloca em um volume bem pequenininho, então elas ficam com as proteínas bem concentradas ali, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essas amostras e diluir, tá? Eu coloquei o outro link que eu enviei para vocês assistirem depois dessa aula, com relação à diluição, né? Para quem tem dificuldade de entender a diluição, a professora Mônica fez um videozinho explicando direitinho como que isso acontece, tá? Então, vamos supor que eu peguei uma amostra que eu sei que é muito concentrada e diluí essa amostra 20 vezes, tá? E aí, nessa diluição dessa amostra 20 vezes, eu peguei, né, fiz a minha dosagem lá utilizando o método Biureto, coloquei no espectrofotômetro e tive uma leitura, vamos dizer assim, de 0,3 de absorvância. Tá? Então, agora, como que eu calculo a concentração disso aqui? Então, eu pego, novamente, né, faço essa formulazinha aqui da concentração desconhecida, que é absorvância dividido pelo K. Tá? Então, aqui, nessa amostra diluída 20 vezes, nós teríamos, então, uma quantidade no volume total do nosso frasco de 8,5 miligramas. Tá? Mas se eu quero saber exatamente quanto tem no total, na minha amostra original, eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar por 20 vezes, para que eu tenha, de fato, né, o quanto de proteína tem na minha amostra mãe,
né, na minha amostra original. Então, eu teria 170 miligramas de proteína nessa minha amostra original. Se eu pegasse essa amostra sem diluir, a absorvância dela ia ser 20 vezes maior do que essa. E aí, olha quanto que ia dar. Ia dar uma absorvância de 6, o que é muito absurdo. Né? A gente não consegue, o certo mesmo é a gente nem utilizar nenhuma absorvância acima de 1. Essa aqui eu deixei porque só deu um pouquinho acima de 1. Né? Mas o certo mesmo é a gente não utilizar a lei de Lambert-Beer para absorvâncias maiores que 1. Então, imagina 6. Né? Então, sempre que a gente está falando de métodos espectrofotométricos, seja biureto ou não, nós temos que fazer diluições das nossas amostras muito concentradas para que a absorvância dessa amostra caia dentro da nossa curva padrão. E aí sim a gente tem uma dosagem confiável. Tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez me coloco à disposição, como sempre, para vocês, com todas as dúvidas que vocês tiverem. E até a próxima aula.